Oi, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegando para fazer a correção do que eu deixei para vocês sobre fábulas e comentar, como sempre nós comentamos em sala de aula, a abertura da unidade, a nossa unidade 3. A abertura, eu respeito os outros. Se você, todo o respeito que você demonstra para essa pessoa, as pessoas deveriam demonstrar para você também, tá? Então, assim, o respeito, a aceitar as opiniões contrárias à sua opinião, o gosto, isso é particular de cada um e deve ser respeitado, né? Nós temos aqui o que é um grafite, né? Foi uma pintura que foi feita numa ação, num lugar comunitário de uma ONG que deveria ajudar, né? Só que é na Inglaterra, né? Essas pessoas que foram representadas, elas não são de características iguais, já dá para perceber, né? Elas estão plenas e parece que flutuando, mas só que elas têm uma coisa, elas estão de mão dada, as mãos estão dadas, né? Aonde representa uma força, uma união, né? E isso, as cores vivas também representam a alegria. Então, essas pessoas estão aí lutando, né? Que é a força, por alguma coisa que elas acreditam, né? Para representar este lugar. Então, algumas perguntas, né? O que as figuras humanas deste grafite estão fazendo, por que vocês acham que elas estão nessa posição? São algumas perguntas que nós vamos conversar na nossa aula online, tá bom? O que vocês acham que elas estão sentindo? Porque, então, de que forma você já se sentiu, você se sente respeitado? Em algum momento se sentiu desrespeitado? Você respeita os outros? Porque todo mundo tem o direito ao respeito, né? Por que algumas pessoas não são respeitadas ou por que isso acontece? Então, é uma conversa que nós vamos ter, ok? Então, aqui, vejam esse vídeo, é pequenininho, mas é muito interessante. Vocês vão gostar muito e é sobre o respeito e atitudes que não estão sendo corretas, tá? Então, eu peço que vocês entrem no Moderna Compartilha e vocês assistam esse pequeno vídeo, ok? Então, vamos lá. Nós tínhamos aí, você vai ler uma fábula e ela conta a história de um ratinho que caiu sem querer nas garras de um leão. Olha o leão de novo na fábula. Vamos lá? O leão e o ratinho. O leão estava dormindo e acordou com uma coceguinha que o ratinho fazia ao correr no seu focinho, com um terrível rugido. Oh, imagina! O leão agarrou o importuno e ia devorá-lo quando o ratinho disse: por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade. Ha! Imagina, o rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho, como que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede, amarradas pelos caçadores, e ali ele se debatia querendo sair, quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos. Imagina o leão, né, com medo, né? Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, a rede libertou o leão. Os fracos também podem ajudar os fortes. Na verdade, essa é a moral. Você pode não ter uma habilidade para alguma coisa, aí um amigo vem e te ajuda, mas você pode ajudar o seu amigo num outro momento. Então, nunca se sinta, eu não sei fazer, nunca se sinta menos que o amigo, tá?
Não existe essas coisas. Vocês são maravilhosos e sempre você vai ter a oportunidade de ajudar alguém e de ser ajudado, tá bom? E aí foi essa a história E vamos agora para a nossa correção, né? Esse pedacinho, a Pro tinha dito, para vocês copiarem, né, no caderno. E vamos lá, quem são os personagens da história? O leão, o ratinho e os caçadores. Quem era o mais forte? O leão. No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. Devorar é a mesma coisa que comer? Por que o autor usou a palavra devorar? Porque no texto significa comer com mais violência, tá? E assim, comer. Eu vou comer. Mas ele falou assim, devorar. Então, assim, é comer com violência, tá? Igual o tipo de um leão. O leão soltou ratinho porque teve respeito por ele? Não, porque ele achou graça do ratinho falar que um dia ele poderia ajudá-lo, né? Da sua pretensão, do ratinho ter se achado. Foi isso, tá bom? Mas com as suas palavrinhas. Você conhecia essa fábula? O que achou dela? Como eu disse lá no comecinho, eu acho as fábulas maravilhosas, sempre com ensinamento para a nossa vida, tá? Observe as palavras circuladas neste trecho da fábula. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Pinte de azul as palavras circuladas que se refere ao ratinho e pinte de vermelho as palavras que se referem ao leão. Então, de azul, simples camundongo. Simples camundongo é azul. Tá falando do ratinho. E infeliz, que ele falou, ele soltou infeliz. Também ele estava se referindo ao ratinho. Pinte de vermelho as palavras circuladas que se referem ao leão. Rei dos animais, vermelho. Fera tão poderosa, vermelho, tá? Coloque L se for uma característica do leão e R se for do ratinho. Você tá falando do ratinho. Então, esse momento, vamos ver. Pretensioso. Pretensioso, L, que ele era um pretensioso, ele se achava, né? Do leão. Generoso, ratinho mesmo, né? Ele foi lá e ajudou o leão. Leal, uma pessoa que foi, ele foi leal mesmo, o leão, falando, soltou ele por soltar, mas ele voltou e foi ajudar. E forte, o leão, tá? Agora, esse aqui, como sempre, vocês vão grifar. Fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como uma pessoa. Os acontecimentos são narrados em uma sequência, como a Pro já explicou lá. Tem início, o desenvolvimento, né, da história, o fim, desfecho, ok? Então, espero que vocês tenham corrigido e gostado dessa história do leão e o ratinho. Mais uma fábula para nossa caixinha do conhecimento, tá? Eu deixo aqui meu beijo, meu abraço e até mais. Beijo, pessoal!